Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Trabalho esse, com certeza, que é feito principalmente pelos bons espíritos. Livro esse que foi ditado pelo espírito André Luiz e que foi psicografado pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa e hoje vamos continuar estudando o capítulo 13 do livro Os Mensageiros, Ponderações de Vicente. Lembrando que eles estão saindo de uma reunião, de um encontro de médiuns falidos. O Vicente convidou ele para passear no jardim e essa conversa que a gente está vendo aqui, ela se realizou lá no jardim das dependências, lá de onde eles estavam escutando. O André Luiz teve notícia de que nosso lar tem muitas escolas para todos os espíritos que faliram nas suas tarefas reencarnatórias. Tem escola de mãe, escola de pai, escola de médicos, de advogados, para tudo. E aí o André Luiz ficou meio cabisbaixo, meio preocupado, porque se ele e o Vicente eram médicos, por que eles não estavam lá na escola de médicos? Aí o nosso amigo Vicente disse para ele: olha, nós não falimos só na medicina, nós falimos em toda a linha. O que quer dizer? Eles falharam como? Com eles mesmos, até porque o André Luiz foi como suicida indireto. Eles falharam na família, e aí o caso maior problemático é o do Vicente, né? E eles também falharam na profissão, na sociedade. E aí a conversa continua e o André Luiz e o Vicente diz: também tem escolas para os que administraram, para os que tiveram poder na terra, e também tem escola para aqueles que tinham a tarefa de serem trabalhadores comuns, como todos nós. E esses trabalhadores eram tidos por milhares no mundo espiritual. E aí a gente comentou que falamos sobre a prova da riqueza e da miséria. Falamos que o Marco leu no Evangelho, capítulo 9, item 8. Obediência e resignação. A obediência e resignação, que todos precisam ter, mas no caso, os que administram, que são os poderosos, os ricos, o aprendizado deles é saber mandar. E os outros, os trabalhadores, é saber obedecer. Mas a maioria dos que estão em nosso lar faliram, e a gente comentou que essas escolas que existem em nosso lar é porque nosso lar é uma colônia de transição. É uma colônia em que todos os espíritos, na sua, vamos dizer assim, 99% dos espíritos de nosso lar vão reencarnar novamente na Terra, em regime de provas e expiações, com muitos débitos, não estão vindo em missão. São espíritos falidos, Então, foi essa conversa que se teve, que se está tendo lá nos jardins. Então, vamos começar a nossa leitura a partir do parágrafo 13. Vamos lá. Somos numerosos, continuou o sorridente, os falidos nas missões terrestres. E note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Porque mesmo com toda
né, carga de débitos, né, a maioria já está melhor, já está bem, porque está abrigado numa colônia como Nosso Lar. Porque aqueles que fizeram um mal com prazer, sabendo que estavam fazendo mal e se comprazeram em agir dessa maneira, esses não têm oportunidades, muitas das vezes, de chegar a Nosso Lar. Mas existem, nós vamos ver no decorrer do estudo, existem colônias, posto de socorro, nas trevas, nos umbrais mais densos. Nunca a alma está desamparada, nunca. Tem apoio para todos aqueles que querem, porque também existem as colônias como a Cidade Estranha, que é relatada no livro Libertação. A colônia onde o Gregório, que é um juiz, né, um juiz implacável, dirige lá as cerimônias. Então, tem lugar para todo mundo. E lembrando que o nosso lugar depois da morte é o mesmo lugar que nós vivíamos enquanto no corpo de carne. Não o lugar geográfico, mas o local mental e sentimental. Não tenhamos dúvida disso, não é? E aí ele vai falar uma outra coisa interessante. Agora ele vai falar o motivo pelo qual é bom estar, né, na colônia Nosso Lar. Temos aqui 2 ministérios celestiais. Lembra que o Marco falou? Vamos relembrar os ministérios. Existem 6 ministérios em Nosso Lar. 4 ligados à crosta da terra, né, sintonizados com os encarnados, e 2 ministérios ligados a esferas superiores. Quais são os superiores? É o que ele vai dizer aqui. Ministério da Elevação e Ministério da União Divina. Quais são os outros que estão ligados à Terra? Esclarecimento, comunicação, auxílio e regeneração. Lembrando que o André Luiz trabalha na regeneração e mora no auxílio, pelo menos até o livro Os Mensageiros. Então ele diz: temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. E pensando nisso aqui agora, lendo isso, eu não pensei isso em casa, mas estou pensando aqui. Não é o mesmo que Jesus faz conosco aqui na Terra? Já imaginou se Jesus desviasse o pensamento da humanidade da Terra? A coisa só não está pior porque ele, né, com seu magnetismo, com seu amor, nos impregna. Porque senão a coisa estava muito pior. Porque a lei é para todos. Se em Nosso Lar existe a influenciação desses espíritos da elevação e da união divina que contagiam os habitantes, imagine se a gente não é contagiado pelo amor de Jesus. Claro que é. E a coisa estaria muito pior se não fosse esse amparo dele e dos espíritos, né, que elevadíssimos que trabalham com ele, como vamos lembrar aqui, como Eliu, né, que é o sociólogo da Terra, é o espírito, né, que Jesus chama para quando vai começar a transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil. Eliu, que é um espírito altamente evoluído, e tantos outros, que a gente não sabe o nome, mas que existem. E então eles também nos ajudam, e a gente não se percebe disso, mas a ajuda vem. É lógico que lá em Nosso Lar já há um compromisso de todos pensarem no bem. Mas a par desse compromisso tem a ajudinha, o empurrãozinho dos espíritos que trabalham e vivem no ministério da união divina e da elevação. Vamos abranger um pouquinho o raciocínio, porque ele fala assim, Nosso Lar conta
de extremamente felizes, estamos, né, devíamos levar em conta, estamos extremamente felizes por ter chegado ao nosso lar. Aí ele vai dizer o motivo, como a Teresa leu. Os ministérios celestiais da elevação da união divina influenciam e elevam o padrão dos nossos pensamentos. Olha, o pensamento é meu, é livre-arbítrio. Ele está dizendo que o auxílio que dá para a elevação dos pensamentos, porque se não fosse esse auxílio, se deixar só por conta dos habitantes, não ia ter essa harmonia no nosso lar. É isso que ele está dizendo. Então, o nosso compromisso com o nosso pensamento é muito importante. É fundamental. Quando a Teresa fala aqui de Jesus, ela está abrangendo o planeta, né? Influenciação. Mas por que tem ambientes tão ruins, se Jesus é o governador do planeta? Por que ele não influencia aquele ambiente ruim? Né? Porque naquele ambiente ruim, o livre-arbítrio que está ali do pensamento... Não, ele influencia. Ele influencia, mas aí não chega ali. Por que o ambiente está ruim se ele influencia? Por que a influência dele não chega... Não toca, não toca, porque é o nosso livre-arbítrio. Então nós temos que vigiar isso, é vigiar e orar. E aí, abrangendo o raciocínio mais um pouco, no livro Conduta Espírita, no livro Conduta Espírita, o André Luiz vai falar das nossas atitudes no templo, no caso aí a casa espírita. Porque dependendo da nossa atitude, o nosso pensamento... A gente pensou antes, o pensamento é contínuo, e a atitude vem depois do pensamento, não é? Então, o nosso pensamento é que vai ajudar ou não a influência dos bons espíritos, que é o que está acontecendo aqui no nosso lar. Por que no nosso lar tem o compromisso do pensamento do bem e do trabalho? A maioria não é como aquela moça que o André Luiz foi lá querer ser médico, ela estava fazendo a entrevista com o Clarencio. Ela não queria trabalho, ela queria só o benefício. Por que a maioria não é igual a ela? Porque há uma vigilância constante daqueles que habitam a colônia. Por que aquela moça chamada Vampira não entrou lá na colônia? Por que eles não deixaram? Porque ela não queria a melhora dela, ela só queria se aproveitar. Não deixaram ela entrar. Então, há uma obediência, a gente até falou da obediência, né, anteriormente. Há uma obediência aí a ser seguida. E no livro Conduta Espírita, tem umas anotações de André Luiz dizendo como deveria ser o nosso comportamento no templo. Ele diz assim, vou ler algumas. Ele fala assim, olha, entrar pontualmente no templo espírita para tomar parte das reuniões sem provocar alarido ou perturbações. O templo é local previamente escolhido para o encontro com as forças superiores. A gente tem que lembrar disso, a gente tem que se organizar para isso, né? Porque são detalhes que a gente chega assim atrasado, fazendo já barulho. Claro que a gente não vai exigir isso de ninguém 100% do que ele está dizendo aqui, mas a gente tem que procurar fazer, porque é o que ele está dizendo, é encontro de forças superiores. Ele fala assim, olha, dedicar a melhor atenção aos doutrinadores sem conversação, bocejo ou tosse bulhenta, para que seja mantido o justo respeito ao lar da oração. Os atos da criatura revelam-lhe os propósitos. Não é? Você vê, aí você começa a criticar a pessoa fazer aquilo, aí o teu pensamento vai e começa a atrapalhar o trabalho dos espíritos. Mais adiante, evitar aplausos ou manifestações outras, as quais, apesar de interpretarem atitudes sinceras, por vezes geram desentendimentos e desequilíbrios vários. O silêncio favorece a ordem. Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando os encargos que lhe couberem com desassombro e valor. A disposição de servir por si só já simplifica os obstáculos. Aí ele diz assim, desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos para ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Então, evitar isso. Ele diz mais adiante, nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meio de coletas e tal... É o que ele está dizendo. Então, são situações que ele vai falando e ele termina dizendo o que está no Evangelho de Mateus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O que é estar reunido em nome de Jesus? Então, são comportamentos que a gente tem que vigiar no dia a dia,
porque isso favorece a ação dos bons espíritos. Eles conseguem atuar melhor. E sem a ação deles, a gente não tem um bom ambiente. Não tem. É o livro Conduta Espírita. É muito bom. Capítulo 11. Quando ele fala aqui que a influência dos bons espíritos, né, lá na colônia, ela favorece, né, aquele equilíbrio, a gente pode ver que quando um espírito dessa envergadura reencarna, ele consegue modificar uma situação até de guerra. É exemplo de Gandhi. Gandhi, provavelmente um espírito, né, muito elevado, enquanto ele esteve no planeta, a sua influência acabou com a guerra, com a briga que havia entre o Paquistão e a Índia, e também lá com a Inglaterra. Ele viveu, olha o que é a influência de um ser humano. Só que ele morre assassinado, e aí a gente, por que então? Porque o aprendizado é nosso. É lógico, a gente precisa aprender a fazer o que ele fez. E ele dizia que quando o amor de né, chegasse na culminância, sempre ia neutralizar o ódio de milhões. É justamente o que o Vicente está dizendo para o André Luiz. Olha, o amor e o pensamento desses espíritos que moram e trabalham no Ministério da Elevação e da União Divina, eles conseguem nos impregnar sem que a gente sinta, não é? E quando um desses reencarna, aí a gente vê a vida de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. É alguém que veio, né, para o planeta, reencarnou e conseguiu, não é, de alguma maneira sensibilizar um grande número de pessoas. E nem todo mundo conheceu pessoalmente Gandhi. Poder do amor, do padre, do magnetismo, vamos colocar para ele, porque ele é contemporâneo de Hitler. Ele morre em 1948, assassinado. E é contemporâneo da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo que a gente tem ali um missionário de Jesus neutralizando o ódio de milhões, a gente tem perto dali um outro incitando o ódio de milhões. Sim. Então é o poder do magnetismo. Isso é muito interessante porque a gente vê na história de Saulo também, o Saulo, que ainda não era Paulo, ele, com seu poder, sua inteligência, o seu magnetismo também, ele incentivando aquele ódio que ele incentivou em Jerusalém da perseguição. Foi a primeira perseguição aos cristãos, foi promovida por ele. Mas quando ele muda a ideia, aí pronto, aí ele vai para Jesus, ele neutraliza, aí ele vai outra caminhada, aí neutraliza o ódio de muita gente. De muita gente. Então, é o nosso comportamento, né? Por isso que a gente lê um pedaço, gente, no livro Conduta Espírita, porque nós estamos aqui para aprender. O Espírito Superior não vem fazer as coisas para a gente tem que aprender, estamos aqui para isso. Depois que o Gandhi foi embora, a guerra voltou. Então, começou de novo, está até hoje. Não adianta a gente querer ser igual o Gandhi, que não vai. Não vai ser. Mas tem os detalhes do dia a dia que a gente tem que observar. E ele fala no livro que a gente leu agora, no templo. Então, como a gente está na casa religiosa e ali a gente, de uma certa maneira, exercita alguma coisa, para a gente praticar em casa, principalmente, né, na família e no trabalho, a gente tem que observar esses detalhes. E não foi lá aquela velha frase, o que tem é só isso. Não é o que tem é só isso. A gente tem que observar os detalhes para chegar um dia a fazer os maiores. E um outro exemplo dessa vinda de um espírito aqui para a Terra, que também, de alguma maneira, contaminou o planeta para o bem, é a vinda de Jesus. O Emmanuel diz que coloca no caminho da luz que quando Jesus encarna no planeta, Roma, que era, né, aquela potência de guerra, vamos dizer assim, né, que dominou o mundo todo e vivia brigando, porque para dominar ela tinha que explorar, ela tinha que acabar com o poder do outro. Naquela época da vinda de Jesus ao planeta, como é que eles falam? Que as legiões estavam estacionadas, né? Isso. As legiões de gladiadores, né? De soldados, estava todo mundo em paz. Porque o magnetismo desses espíritos, a gente não percebe, mas muda
a atmosfera. As pessoas que viram e que conviveram com Chico Xavier, né? A gente comenta sempre aqui o exemplo do nosso amigo Filinto, que quando ele foi ver o Chico, ele veio uma semana, Filinto, ficou na tranquilidade, porque ele estava impregnado do fluido do Chico. Ficou manso e pacífico, então, mas só que era emprestado. Então, mas Jesus também teve que voltar lá para as esferas onde ele mora, não é? Onde ele cuida do planeta. E aí a gente ficou com a gente mesmo. Essa questão a gente vai ter que aprender, como Jesus nos orientou, a fazer brilhar a própria luz. A gente vai precisar se iluminar. Eles ajudam, eles amparam, eles fazem de tudo, mas eles não podem fazer o nosso trabalho. Então, o objetivo, né, que eu acho principal do Espiritismo é iluminar, é a iluminação interior, é o autoconhecimento. Para quê? Para se iluminar. O autoconhecimento, né, às vezes a gente fala assim, o Espiritismo, o objetivo é a autoconhecimento. Sim, é a ferramenta para a autoiluminação. Porque em você se conhecendo, é mais fácil para você ver os teus defeitos, corrigi-los e passar a agir no bem. E aí a gente vai precisar fazer essa tarefa. Os espíritos não fazem pela gente. A Tereza falou da vinda de Jesus, que está no livro A Caminho da Luz. Eu peguei aqui um trechinho que o Emmanuel coloca, o século de Augusto. Assim, ele fala assim, olha, terminados os triunviratos, eis que ia cumprir-se a missão do Cristo, depois de instalados os primeiros Césares no Império Romano. A aproximação e a presença consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Fala a mesma coisa, né? Em vista disso, o reino de Augusto decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta. Realizam-se gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Belos monumentos são erigidos. O espírito artístico e filantrópico de Atenas revive na pessoa de Mecenas, confidente do imperador, cuja generosidade dispensa a mais carinhosa atenção às inteligências estudiosas superiores da época, quais Horácio e Virgílio, que assinalam, junto de outras nobres expressões intelectuais do tempo, a passagem do chamado século de Augusto com as suas obras numerosas. Só que, aí ele continua, depois de Augusto aparece a barra da história, a personalidade disfarçada e cruel de Tibério. Porque quando Jesus vem à Terra, o que ele está dizendo, né? O imperador de Roma era Caio Júlio César Otávio, né? O século de Augusto, né? Chamado Augusto também. E ele, inclusive, tem um detalhe que o Divaldo Pereira Franco gosta de falar em suas palestras, que ele, por mau comportamento da filha e da esposa, ele expulsa as duas do palácio, isola as duas. Ele dá exemplo. Então, é o século de Augusto. Ele fala em outros trechos do livro que as tropas de Roma estavam estacionadas naquele período que Jesus veio à Terra. Mas logo depois, Jesus ainda estava encarnado, começa a vinda de Tibério. Quando Jesus é crucificado, preso e tal, na seu ministério, já era Tibério. Porque ele não pode fazer o nosso trabalho. Quem tem que fazer somos nós. Eu acho melhor nós pararmos por aqui, porque agora ele vai fazer um outro comentário sobre realmente a bênção de se viver em nosso lar. E aí eu fico lembrando do Monteiro, que chegou lá em nosso lar, mesmo assim ainda estava revoltado, olha nós aí, a gente tem que agradecer, né, pelo lugar que a gente nasceu, com a família que nasceu, porque foi o melhor que Deus pôde arrumar pra gente. A gente não pode se esquecer disso, porque senão a gente também começa a reclamar da família, do corpo, do bairro, do país, da terra, e não é por aí, né? Agradecer, porque muitos espíritos gostariam de estar encarnados, tendo essa oportunidade e não estão podendo. E muitos terão que abandonar o planeta Terra, a nossa escola. Então, vamos, né, agradecer por tudo, né? Que vamos nos esforçar. Não é fácil, mas não é impossível. Muita paz de Jesus a todos.
Um grande abraço aos ouvintes, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 13 do livro Os Mensageiros. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.